Parte 3, recursividade. Desenvolvimento da aula do curso de desenvolvimento avançado em Java. Na recursividade, uma função chama a si mesma repetidamente, até atingir uma condição de parada. No caso de Java, um método chama a si mesmo, passando para si outros objetos primitivos. Cada chamada gera uma nova entrada na pilha de execução, e alguns dados podem ser disponibilizados em um escopo global ou local, através de parâmetros em um escopo global ou local. O que eu quis passar por isso? A recursividade, voltando para o código, a ideia da recursividade é você chamar várias vezes o mesmo método que você declarou perdão, só um momento, idade, número, eu tenho que chamar o método recursividade dentro do meu próprio método recursividade. Fica meio confuso, né? Mas, no caso, fica de uma forma mais declarativa. Vamos desenvolver aqui, agora, vamos supor que eu estou querendo calcular o meu fatorial. Vou pegar o fatorial, só um momento, o meu fatorial recursivo. Deixa eu voltar aqui o código para não bagunçar aqui, gente. Só um momento. Eu tenho aqui o meu fatorial recursivo. O que é meu fatorial recursivo? Fatorial, gente, só para explicar, dar uma breve explicação. Fatorial é quando eu dou o fatorial do número 5. O que é o fatorial do meu número 5? É o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes 1. E que nesse resultado ele vai me retornar 120, eu multiplicando todos esses números. Isso que é o meu fatorial. Eu pegar do meu número, sempre subtraindo, multiplicando pelo meu antecessor. Correto? Com esse código, o que vemos aqui? Eu tenho um fatorial método. Eu passo um valor para ele. O que esse valor vai fazer? Ele vai verificar se é igual a 1. Se esse valor for igual a 1, ele vai me retornar o número 1. Se não, ele vai pegar esse valor meu e vai multiplicar pelo meu valor menos 1, fatorial do meu valor menos 1. Fazendo esse teste, R$120. Então, continuando nessa mesma ideia, recursividade tem um papel importante em programação funcional, facilitando que evitemos estados mutáveis e mantenhamos o nosso programa mais declarativo e menos imperativo. O exemplo que eu apresentei agora, do fatorial, como você já viu aqui, eu pego esse fatorial, eu estou passando o número 5 para ele, passando o número 5, ele consegue fazer o cálculo do fatorial de forma recursiva, chamando o meu fatorial novamente. Contudo, entretanto, todavia, o Java tem um grande problema ao implementar recursividade. Correto? Só que eu vou apresentar só mais à frente, eu não vou adiantar isso aqui agora não. Vou fazer a explicação mais ou menos da recursividade. Como que a recursividade funciona a partir desse desenho aqui. O que ele vai fazer nesse momento? O meu fatorial, quando eu estou utilizando recursividade, o meu método, o Java utiliza a tecnologia de empilhamento. Então, o Java e outras linguagens. Quando eu chamo o método, ele vai colocando na minha pilha de execução. Então, eu chamei o fatorial de 5. O fatorial de 5, quando ele chega aqui embaixo, ele pega o valor de 5 e multiplica o fatorial de 5 menos 1, que é igual a 4. E assim por diante. Ele chega no 4 e multiplica pelo fatorial de 3. Ele chega no 3 e multiplica pelo fatorial de 2. Ele chega no 2 e multiplica pelo fatorial de 1. E ele chega no 1 e multiplica pelo fatorial de 0. Contudo, quando o meu número é igual a 1, ele já faz a validação. Ah, beleza, é igual a 1, ele nem precisa chegar nessa fase aqui.
Então, ele já me retorna 1 e multiplica o 1 pelo 1. Beleza. Multiplicou 1 pelo 1, 1 vezes 1 é igual a 1. Então, ele veio para a minha fase aqui, que é o resultado desse fatorial de 0. Beleza, estou com 1 aqui. 1 vezes 1 é igual a 1, continuando. Estou pegando o meu 1, que é o resultado dessa multiplicação aqui, e multiplicando por 2. 1 vezes 2 é igual a 2. A seguir aqui, eu pego o 2 e multiplico por 3. É igual a 6. Pego o meu 6 e multiplico por 4, é 24. E eu pego o meu 24 e multiplico por 5, e ele me dá o resultado do valor de 120. O esquema da recursividade, ele é bem mais legível. Contudo, ele é bem mais oneroso do que você utilizar uma interatividade. A gente fazendo essa implementação utilizando interatividade, a gente teria uma maior performance. E, além disso, nós poderíamos evitar alguns problemas que a recursividade nos passa, que você vai ver à frente. Que você verá até o final dessa aula, perdão. O tail call recursividade é chamada também, traduzindo para o português, é chamada de recursividade em cauda. A recursão em cauda é uma recursão onde não há nenhuma linha de código após a chamada do próprio método. E sendo assim, não há nenhum tipo de processamento a ser feito após a chamada da recursividade. Observação: a JVM não suporta a recursão em cauda e lança exceção de estouro de pilha de Stack Overflow. Essa técnica de tail call ela é mais utilizada no Scala e no Rascal, que são duas linguagens que têm mais ou menos a base delas é pensando no paradigma funcional. A JVM, dependendo do valor que a gente utilizar nesse tail call, ele consegue, ele lança para a gente um estouro de pilha. Por quê? Como eu expliquei no exemplo anterior, antes dele executar o método, ele vai empilhando todas as chamadas. Então imagine que eu passo o número 1 milhão. Ele vai empilhar 1 milhão de vezes o método e depois ele vai vir resolvendo de um por um, do menor para o maior. Então isso daí consome bastante memória do nosso computador, e a JVM já é alertada para quando passar de, eu não sei se o padrão dela é 1 mega, mas acredito que seja 1 mega. Quando passa desse valor, ele dá um erro falando que estourou a pilha de execução. Correto? Então, vamos aqui ver a prática agora dessa parte. Eu tenho o meu fatorial agora com o meu tail call. O que acontece? Quando eu quero utilizar o tail call, a ideia dele é diferente. Como eu expliquei para vocês antes, o que acontece? Ele pega do início para o final. A ideia do tail call é ao contrário. É de eu pegar do final para o início, para eu não precisar ficar empilhando aqueles valores. Enquanto aqui eu tenho que empilhar toda hora, aqui eu vou passando o valor até chegar ao meu resultado. Então aqui, nesse momento, vamos supor o processador ele teve que empilhar pelo menos, mais ou menos umas 6 vezes esse valor, e depois ele executa ela 5 vezes para desempilhar ela, correto? Que ele executa nessa e vai desempilhando. Então para ele é bastante oneroso fazer isso. E com tail call eu consigo resolver esse tipo de recursividade apenas com 5 chamadas. Veremos isso. O que acontece? Nessa implementação aqui, eu passo para ele um número base e passo o meu valor. Eu passando o meu valor, eu sempre valido se o meu valor é igual a 0 para retornar esse número. O que esse número é? Ele é como se fosse uma variável auxiliar, que eu sempre vou guardar o valor do meu fatorial. Outra coisa interessante do tail call é que ele muda a estratégia. Como no outro, no momento que nós estamos empilhando, nós começamos a multiplicar do 0 até 1, do 1 vezes 1, do 1 vezes o 2, do 2 vezes o 3, que o resultado dele, ele pega e multiplica por 4, que é o 6 vezes o 4, que dá 24, e o 24 vezes 5. Então, ele começa do início para o final, pensando de uma ideia, se a gente fosse ele começa do final para o início.
Então a gente pegando a ideia do final para o início, se eu tenho fatorial, quando eu estou utilizando a recursividade padrão, ele começa do 1, aí vai pro 2, aí ele vai pro 3, aí vai pro 4, e aí ele chega no 5. Só que, cara, para que eu preciso ir até 1, sendo que eu já posso começar a resolver a partir do 5? A ideia do tail call é ele fazer bem assim, ó. Eu pego o meu 5 vezes o meu 4, que vai me dar 20. Eu pego o meu 20 vezes o 3, que ele vai me dar 60. Eu pego o meu 60 vezes 2, que ele vai me dar 120. E eu pego o meu 120 vezes 1, que é 120. Então aqui eu estou fazendo apenas 5 operação. Para cada vez que ele chama esse método, ele já cria um valor. E esse valor é passado como parâmetro. Então eu não vou precisar começar do início da minha pilha para ir voltando ele. Eu vou passando esses valores e essa é mais ou menos a ideia do tail call. Fazendo essa validação, nós conseguimos ver a execução dele. Que foi mais ou menos o que eu expliquei. Eu tenho meu fatorial A, e o que acontece? Eu passo meu fatorial é o 5. É o 5 e a variável auxiliar dele é 1. Na segunda execução, quando ele passa lá dentro do fatorial tail call, ele subtrai com menos 1, meu 4 para pegar o próximo, que eu tenho que multiplicar, e pega esse valor que multiplica, pega o meu 5 e multiplica por 1, e guarda o valor dele, correto? Na segunda execução, eu pego o meu 3, pego o meu número, subtraio por menos 1, e pego o meu 4 vezes 5 e guardo no 20. Na quarta execução, eu pego o meu número, subtraio por menos 1, e pego esse 2 e multiplico por 60. Na quinta execução, eu pego o meu 1, eu pego o meu 2, subtraio por menos 1, que no caso seria, o meu valor, pego o meu valor, multiplico por 20, vai me dar 120. E quando eu chego no zero, como eu declarei na regra dele, para ficar bem mais fácil, eu não executo nada, então não vai ter custo de processamento para mim. Se o valor for igual a zero, você já retorna um número porque eu chego no final. Então a gente pode perceber que ele pelo menos economiza a metade do processamento. Aqui eu só faço apenas de processamento apenas 5 chamadas reais. Enquanto no outro a gente faz pelo menos 11. A gente empilha e depois executa o processo, o esquema de processamento. O Java não tem essa função de utilizar o tail call, mas essa é mais ou menos a ideia do tail call. No Scala, quando a gente vai fazer a implementação desse tail call, a gente tem uma anotação que já avisa para o compilador que aquilo ali é um tail call. E através daquela anotação e dessa implementação, não corre estouro de pilha, porque ele não precisa guardar esse valor numa pilha, porque ele está fazendo novas rechamadas com valores novos. Então, aquilo ali não entra dentro da pilha de execução dele. É mais ou menos a ideia do tail call. Eu não consigo fazer uma explicação bem detalhada dele, a gente consegue fazer a execução do código, porque o Java não suporta o tail call. Então aqui, se eu passar o 5 e eu executar esse código, ele vai me retornar um 120 também, igual o outro. Comprovando que o Java não tem a tecnologia do tail call, se eu fazer uma chamada de um número muito alto aqui, ele vai me dar um erro de estouro de pilha, só para confirmar que é o Stack Overflow. É exatamente esse erro aqui que ele me entrega quando eu faço essa execução aqui. Perdão, deixa eu jogar um número mais alto, que foi um número muito baixo. Esse daqui ele ainda dá conta de fazer. Tá vendo? Que ele tentou fazer essa requisição várias vezes e ele deu um estouro de pilha. Então o erro que ele me dá, a exceção que ele me dá,
o erro que ele me dá é um erro do tipo Stack Overflow. Então, só afirmando aquilo ali que eu já falei, se você passar números muito grandes, se você precisar fazer recursão muitas vezes, você pode bater de frente com esse erro, porque o Java, a base dele é uma base imperativa, então eu acredito que ele não tenha suporte para estar utilizando o tail call, pelo menos o que eu pesquisei e do tempo de experiência que eu tenho, eu não consegui ver nenhuma implementação no Java para utilizar esse tail call. Além disso, essa implementação do tail call é mais utilizado para paradigmas funcionais, e como eu já falei, a recursividade às vezes é bastante onerosa, seu código fica bem mais declarativo, contudo, vai deixar sua aplicação bastante lenta. Então, bastante cuidado quando forem utilizar a recursividade. Galera, agora eu vou, continuando na recursividade, agora eu vou falar da memoization. Memoization é uma técnica de otimização que consiste no cache do resultado de uma função, baseada nos parâmetros de entrada. Com isso, nas seguintes execuções, conseguimos ter uma resposta mais rápida. O que acontece? Como a recursividade eu expliquei para vocês que ele é um conceito que é muito oneroso de processamento por causa do esquema de fazer o empilhamento de métodos, que toda hora tem que empilhar e ficar desempilhando. Tem essa técnica do memoization. O que ela faz? Ela pega o valor que você já processou, vamos supor se você fez o fatorial de 5, e ela armazena dentro de um mapa esses valores que você já foi processado, que você já processou. Então, a única vez que ele vai processar esses valores é da primeira vez. Na segunda vez que você chamar esse mesmo método, ele vai te retornar muito mais rápido. Por quê? Ele consegue te fazer esse retorno mais rápido porque esses dados vão estar guardados num cache. Então, ele vai estar guardando num valor estático. E com esse valor estático, lá dentro dele você vai conseguir ter todos os valores já guardados como se fosse um banco de dados em memória. Vamos supor, fiz um fatorial de 5 e ele me retornou 120. A primeira vez ele vai fazer esse processamento real. Só que da segunda vez, quando eu chamar o 5 lá de novo, ele já vai me retornar o valor que está no cache. Então ele não vai processar esse valor de novo. E a mesma coisa é se eu chamasse a recursividade de 7. Imagine, eu vou chamar a recursão agora do 7. Chamando a recursão do 7, ele só vai fazer o fatorial até o 6. Porque quando chegar no 5, ele já vai saber o valor do 5. Então ele não vai precisar mais fazer essa multiplicação. Correto? Então vamos fazer esse teste. Pegando o fatorial e utilizando o memoization. Eu estou utilizando a técnica do fatorial igual a outra implementação. A única coisa que eu mudei daquela implementação que eu fiz aqui no fatorial recursivo, gente, se vocês prestarem atenção, tá vendo que é a mesma implementação? Foi que eu adicionei um mapa. Eu extensiei um mapa estático, correto? E nesse mapa estático, toda vez que ele passar um valor, eu vou pegar esse valor, vou ver se ele existe dentro do meu mapa. Se ele existir dentro do meu mapa, ele me retorna. Se não, ele vai fazer o fatorial desse valor, vai me devolver um resultado, vai colocar esse resultado aqui no meu mapa e a chave dele vai ser o valor do parâmetro. E no final ele vai me devolver o resultado. Para fazer essa validação aqui, eu vou utilizar a API padrão do Java para estar calculando o tempo, que já me dá os nanosegundos, os nanosegundos atuais do tempo. Eu acho que essa contagem ele começa desde 1970, eu não sei exatamente te falar, mas utiliza a tecnologia dos nanosegundos. Eu vou pegar o nanosegundo inicial, vou executar e depois eu vou pegar o final. E depois eu vou subtrair esses valores para ver quanto tempo eu gastei para processar ele. Em seguida eu vou fazer essa chamada de novo com o mesmo valor e vou ver quanto tempo que ela demorou para processar esse mesmo valor para mim. Então vamos ver aqui e executar esse valor. Então aqui, o que a gente pode perceber? No fatorial 1, ele demorou mais ou menos 618.487 nanosegundos para processar esse valor.
A segunda vez que eu fiz essa chamada, ele demorou apenas 75.344. Então vamos dizer que ele foi 9 vezes mais rápido, aproximadamente 9 ou 8 vezes mais rápido do que a primeira chamada. Então isso daí foi um grande benefício que chegou na recursividade, essa estratégia que eles utilizaram, que é exatamente para ter esse grande proveito. Contudo, como eu falei do esquema da recursividade, como se eu utilizar valores um pouco maiores, eu vou consumir mais memória. Por quê? Porque esse valor está sendo guardado estaticamente. Então, assim, se futuramente eu precisar guardar 100 valores dentro do meu mapa, eu vou estar consumindo processamento. Então, nem sempre é a melhor alternativa. Existem casos e casos que nós podemos utilizar a recursividade, entendeu? Às vezes, quando são métodos que eles vão passar pequenos valores, entendeu? Vamos supor, eu tenho uma hierarquia no meu serviço, que tem meu gerente, tem o meu líder técnico e tem eu que sou o desenvolvedor. Se eu for fazer uma hierarquia desse tipo, eu posso utilizar a recursividade. Por quê? Eu tenho 3 estourando até 30. Então, utilizando uma recursividade, vai ficar um código bem mais elegante, muito mais fácil de dar manutenção e eu vou conseguir tirar um bom proveito quando eu for dar manutenção. Contudo, se futuramente eu tiver 300 mil cargos e vou fazer essa recursividade, eu posso ter um estouro de pilha, no caso do Java. Se eu não tiver estouro de pilha, eu vou consumir bastante processamento e isso daí vai tornar minha aplicação mais lenta. Imagine eu ter que chamar essa recursividade mais ou menos 100 vezes, entendeu? Eu estou utilizando um serviço, eu vou precisar chamar 100 vezes essa recursividade. Para mim não vai ser lucrativo porque vai demorar bastante. Então, quando você tem muitos dados que você vai precisar processar, eu indico a você não utilizar a recursividade, você utilizar a iteração. A iteração que eu falo, que é que no caso você está fazendo essa recursividade, você vai utilizar um for para estar fazendo isso, ou um while, correto? Isso é iteração. Não chamar novamente esse método. Tá bom, galera? Então, agora nós vamos para os exercícios finais. Esses são nossos 3 últimos exercícios dessa aula. Questão 8. Qual o problema que pode ocorrer ao utilizar a recursividade? Alternativa A, um deadlock. Assim, um deadlock não tem o menor sentido acontecer numa recursividade porque a gente não está utilizando concorrência. Starvation também, a gente não está falando nada sobre concorrência. Concorrência também não vai estar, porque a gente está fazendo o uso apenas de uma single thread, né? Eu acredito que pode ocorrer problemas de concorrência no caso se você utilizar mais de uma thread utilizando um Moise, perdão se me fugiu a palavra aqui, o memoization, perdão. Se utilizando memoization, se a gente utilizar algum tipo de concorrência pode dar algum problema, mas utilizando uma single thread a gente não vai ter problema algum. Alternativa D, o estouro de pilha e Stack Overflow. Alternativa correta, igual eu apresentei para vocês na aula. Se eu passar um valor muito grande, o Java vai empilhar esses métodos e vai chegar uma hora que vai passar de 1 mega, que é o tamanho padrão dele, e vai estourar esse valor. Um erro de compilação? Não, ele não te dá um erro de compilação, ele te dá um erro de execução. Ele dá um runtime exception para você, um runtime error, né? Que nem chega a ser uma exceção, correto? Então a alternativa D é a correta. 9. É uma técnica de otimização que consiste no cache do resultado de uma função, baseada nos parâmetros de entrada. A partir dessa função, julgue o item correto. O que acontece? Alternativa A, memoization. A alternativa A já está correta porque é exatamente a definição do memoization. Memoization a gente utiliza ele quando a gente quer utilizar uma recursividade e a partir das segundas chamadas a gente tem uma melhor performance. Então a gente guarda esses valores em cache. Tail call, como falei para vocês, ele é utilizado quando a gente quer utilizar uma recursão
E no caso não está fazendo empilhando o método, a gente está sempre utilizando a cópia dos valores para estar fazendo esse processamento. Lambda não, assim, tem a ver com a recursividade porque está dentro do paradigma funcional, mas nesse conceito não tem nada a ver. Paradigma imperativo está longe da recursividade. Tem a recursividade nele também, mas o que é mais indicado é iteratividade, porque são ordens que são executadas instantaneamente. Imutabilidade também não faz o maior sentido, então a alternativa A é a alternativa correta. 10. É uma recursão onde não há nenhuma linha de código após a chamada do próprio método. E sendo assim, não há nenhum tipo de processamento a ser feito após a chamada recursiva. A partir dessa informação, julgue o item correto. Memorization, nós já vimos que não é essa definição, é exatamente o tail call. O tail call ele faz exatamente essa validação. Ele executa como uma última instrução, por isso que ele é de recursão de cauda, porque ele fica no final. E além disso, ele faz uma cópia desses valores que são processados. Então, no caso, ele não faz não consegue fazer esse empilhamento. Contudo, como eu já expliquei, no Java, nós não temos essa opção de conseguir lidar com esse tail call, porque a JVM não consegue entender que a gente está tentando falar para ela que a gente vai fazer um tail call. Correto? Gabarito, DAB. Galera, eu queria agradecer pela oportunidade de estar dando esse curso aqui de desenvolvimento avançado em Java. É um orgulho estar participando da Digital Innovation One, que me deu essa oportunidade de estar participando dessas aulas. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí, podem dar dicas, passar feedback do curso. Nós estamos aqui disponível e acredito que até o final desse curso você vai saber conceitos avançados de Java. E é isso, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau.